Olá, boa noite. Sejam super bem-vindos ao Voo de Sofia, um canal dedicado à expansão da consciência, um canal dedicado à reconexão com o propósito de vida. E hoje nós vamos falar sobre o poder de acreditar em si. Uma tarefa não tão simples, não tão sensível, mas é uma tarefa que nos remete ao nosso propósito, ao que a gente veio realmente realizar na vida. Você que está me ouvindo pelo canal Expansão da Consciência YouTube, no Voo de Sofia, na hora que você assistir, deixe seu like, se gostou do vídeo, compartilha, estimula o canal do Voo crescer. Lembrando também que na bio, na bio tem o curso, o método Voo de Sofia. Então eu convido você a conhecer esse trabalho, conhecer esse método de expansão da consciência. E hoje eu queria te fazer um convite para você imaginar que você vai esculpir uma obra de arte. Então eu vou te dar uma ferramenta, eu queria que você fechasse os seus olhos, imaginasse que eu te dou uma caixa de ferramentas para você esculpir uma escultura. Lembrando que Michelangelo, ele fez uma escultura muito linda, muito perfeita, a escultura de Davi. Quando ele perguntaram para ele como ele tinha feito a escultura de Davi. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Eu comecei agora e eu vou repetir para vocês o que eu falei, porque eu acho que super vale a pena. Hoje nós vamos construir uma obra de arte e eu vou dar uma caixa de ferramentas para cada um de vocês, para vocês imaginarem que vocês vão construir uma escultura. E quando a gente imagina assim, mas como eu vou fazer como que eu vou construir como que eu vou fazer uma obra de arte? Então, antes da gente começar, eu vou pedir para vocês clicarem nesse aviãozinho e convidar alguém que vocês acham que gostaria de estar com a gente hoje, vendo essa live, o poder de acreditar em si. Então imagina que eu vou te dar uma caixa de ferramentas e nós hoje vamos fazer uma obra de arte. Eu vou te convidar para você fazer uma escultura. E quando Michelangelo foi esculpir a estátua de Davi, uma das obras mais lindas dele, perguntaram para ele, mas como você imaginou construir uma estátua tão linda? Ele disse que quando ele viu aquele bloco de mármore, ele não imaginou que ele iria esculpir, mas ele enxergou a obra pronta. Vão me acompanhando a linha de pensamento, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Quando eu dou uma caixa de ferramentas para vocês, dou uma caixa de ferramentas para uma caixa para outro, independente das suas habilidades, que você vai construir uma obra de arte, você vai usar das habilidades que você tem, dos seus superpoderes. E quando nós entendemos quais são os nossos superpoderes, fica mais fácil da gente trabalhar. Quando a gente tem uma certa habilidade para fazer qualquer coisa, fica muito mais fácil para a gente desenvolver essa obra de arte. Então, quando alguém chega até mim
me dizendo que tem algum problema e que não sabe resolvê-lo, eu logo enxergo o superpoder dessa pessoa. Eu logo enxergo o que ela precisa esculpir para ela se tornar a obra de arte. Então, boa noite. Então, quando alguém chega e diz assim, poxa, eu tô atravessando esse problema, eu não sei resolver esse problema, parece que eu sou uma pessoa muito fraca, eu não consigo desenvolver para resolver essa situação. Eu olho para a pessoa e digo assim, ela não está usando, eu penso comigo, ela não está usando o seu superpoder. Porque nós todos somos superpoderosos. Só que a gente esquece que a gente é assim. A gente esquece desse superpoder. E aí, o que é? O que eu faço? Qual que é o meu trabalho? Meu trabalho é como se fosse esculpindo uma obra de arte. Então, o que eu faço? Eu vou falando assim, olha, você agora tem que pensar sobre essas crenças. Você tem que pensar sobre os seus pontos de vista. Você tem que pensar sobre as suas programações. E nós vamos começar a trabalhar com o quê? Com as habilidades que nós temos. Então, quando eu vejo alguém sofrendo, eu penso, essa pessoa precisa despertar os talentos, as habilidades que estão inseridas nela. Todos nós somos artistas. Todos nós podemos fazer das nossas vidas o melhor que a gente puder. Só que cabe a nós o quê? Entendermos o quê? Que a gente tem esse superpoder. Que a gente não precisa depender do outro para a gente ter esse superpoder. E aí eu pergunto, você sabe por que você não enxerga e não acessa esses seus superpoderes? Isso é uma pergunta. E quem quiser responder para mim, eu vou ficar muito feliz. Você sabe por que você não enxerga e não acessa os seus superpoderes? 30 segundos. Eu vou falar um ponto muito importante. Porque desde criança nós fomos condicionados a acreditar. Exatamente, Lu. Porque desde pequeno nós fomos condicionados a não acreditar em nós. Nós fomos condicionados a acreditar que nós éramos errados, que a gente nunca era certo. E escuta, se você parar agora e fechar os seus olhos, você vai entender que você escuta até quem falava isso para você. Você consegue escutar a pessoa. Geralmente é mãe, é avó, é pai, é tio, é alguém muito próximo ou era uma pessoa muito religiosa. Sempre colocava o quê? Defeitos na gente. Nós não tínhamos a oportunidade de sentir quem nós éramos. Então, desde crianças, nós sofremos incesto. Nós fomos violentados emocionalmente. Por quê? Porque a gente foi condicionado a acreditar que a gente não prestava, que éramos errados. Veja que violência foi essa. Então, nós fomos condicionados a acreditar que a gente era ruim, uma criança imperfeita. Outra coisa, que a gente não era bom o suficiente. Tudo tinha um problema. Que a gente não era bom o suficiente e não sabia de nada. Nós tínhamos que ficar calados. Nós não tínhamos voz, nós não tínhamos expressão de quem nós éramos. E outra coisa muito importante, a gente não era validado. A gente não tinha validação. A gente não tinha apoio.
pelo menos na minha época e até um bom tempo depois, a gente não tinha validação. E eu como gosto de sempre observar as pessoas, gosto sempre de estar observando ao meu redor. Eu observo que a educação, mesmo hoje, ela é muito falha. Então os pais, eles descarregam toda a ansiedade em cima dos filhos e querem o quê? Que os filhos sejam do jeito que eles pensam que tem que ser, ou descarrega a ansiedade, a dor, a frustração, tudo em cima dessas crianças. Só que nós viemos de uma outra época e a gente sofre muito mais por isso. E toda vez, e presta atenção, toda vez que a gente compra uma mentira, todas as vezes que a gente compra uma mentira, essa mentira torna-se verdade e ela se torna uma crença. E a gente passa a viver com essa crença que passaram pra gente. Então a gente passa a acreditar que a gente não é bom o suficiente, que a gente passa a acreditar que nós temos que fazer demais, porque tudo que nós fazemos na vida é pouco, entendeu? E aí o que a gente passa a fazer? A gente passa a não acreditar na gente. E isso é muito sério, isso é muito sério. E assim, a gente passa a viver uma mentira acreditando que é verdade. Então, quantos de nós vive hoje num grau de ansiedade, de frustração imensa? Por quê? Porque a gente acha que não é bom o suficiente, que tem que fazer mais, e mais e mais, e a vida está infeliz e a gente tem que fazer mais. Por quê? Porque a gente comprou uma mentira e essa mentira passou a ser verdade, passou a ser um lema da vida. Por isso que é tão difícil reconhecer o que está acontecendo. Então cria-se a ansiedade, cria-se a depressão, criam-se as frustrações, criam-se as compulsões, criam-se os vícios. E aí o que acontece? Isso é muito verdade. Sabe o que acontece? A gente passa a viver uma vida limitada, uma vida que poderia ser extremamente abundante e satisfatória. A gente passa a viver uma vida completamente limitada e infeliz. E é porque a gente não acredita na gente. E esse é o tema de hoje, como desenvolver esse poder de acreditar em nós. E quando a gente começa a enxergar que nós somos essa obra de arte, que eu dei a caixinha de ferramentas para vocês, quando a gente para e pensa, fala assim, poxa, eu vou construir essa obra de arte, eu vou fazer da minha vida uma obra de arte, eu posso fazer isso. Mas o que eu tenho que fazer? O que às vezes eu tenho que me desconstruir. Eu tenho que parar de acreditar nessas mentiras que se tornaram verdades e passar a acreditar no meu poder. Quantas vezes a gente fala assim, poxa, essa pessoa fala demais, ou ela é muito extrovertida, ela ri muito alto. A gente começa a colocar defeitos nos outros. Por quê? Porque a gente não se aceita. Como vai aceitar o outro? Porque se eu vivo uma mentira, o do outro também é mentira. Então a gente passa a acreditar em nada. A nossa vida se torna um conto mentiroso. E aí eu te convido que esse foi uma pequena introdução para eu falar do tema, porque eu achei muito interessante a gente falar sobre isso. Quais são os poderes internos que eu tenho que não estou me reconhecendo? Pare e pensa. Quais são as suas verdadeiras habilidades? O que você faz melhor na sua vida? Pare e pensa. O que você é bom? O que você é bom de verdade? Eu ontem fiz um post de um livro, Roube como um Artista. E eu comecei a ler o livro e eu tô mais da metade do livro, de tão gostoso que ele é. E eu tava... E antes de vir um pouquinho, e antes de vir pra cá, uns minutinhos antes, eu tava lendo o livro. E aí ele dizia assim, que quando
quando a gente faz alguma coisa, um hobby, boa noite, Mônica. Quando a gente tem um hobby e que a gente trabalha em alguma coisa que a gente não tem preocupação nenhuma se aquilo vai dar certo ou não, mas a gente faz aquilo com prazer, ele diz assim que aquilo deveria ser a nossa função para o resto da vida. Então, quando a gente tem uma habilidade e a gente faz aquilo por hobby, e que a gente tem que ter muitos hobbies, porque de repente esse hobby pode ser o quê? O que a gente realmente vai fazer das nossas vidas. Aqui nós temos a Mônica, que é poetisa, a Bá, que é poetisa, a Ana, que faz joias, a Lu, eu não sei o que você faz de hobby, Lu. E eu disse assim, que quantas mentiras eu comprei sobre mim, mas que na verdade não sou eu. Quantas coisas eu passei a acreditar, por exemplo, que minha mãe falou, que meu pai me disse, que minha avó me contava, que meus tios invejosos falavam, que o professor falou, que o padre ou pastor ou alguém que você confiava, um amigo da sua mãe, falou para você, um colega disse, e que você acreditou e que você vive com isso até hoje. Para e pensa. Agora faz sentido isso na sua vida? Será que não está na hora da gente passar a acreditar na gente? E eu coloquei uma frase bem cara de voo de Sofia. Ninguém voa com asas emprestadas. Vocês já pararam para pensar nisso? Ninguém voa com asas emprestadas. Só se for asa delta, né? Que a gente vai e coloca a asa e voa. Mas o voo pessoal, o voo do seu propósito de vida, o voo do sentido da sua vida, não dá para você viver com a asa emprestada, não dá para você viver a vida do outro, né? E aí eu coloquei aqui. E aí eu entro na parte que eu queria conversar com vocês. Se a gente não vive com a asa do outro, que legal, Mônica. A literatura é uma das minhas linguagens. Meu hobby é a dança contemporânea e rir com as amigas. Parabéns! E se a gente não voa com as asas dos outros, para e pensa. A lista do que tem que ser para quê? Eu já bati muitas vezes nessa tecla que às vezes a gente sofre muito na vida por querer o apoio do outro, por querer que o outro me apoie para que eu não tenha responsabilidades. Então eu tenho que fazer tudo para o outro me apoiar. Eu tenho a vaidade do aplauso do outro. Nós passamos o poder para o outro quando a gente fala assim, poxa, estão falando mal de mim. E será que, até que ponto a gente pode viver com essa falsa ilusão da aprovação do outro? Nós vivemos em uma sociedade onde o ser humano ele observa muito a vida do outro. E muitas vezes esse observar é um observar maldoso, é um observar invejoso, é um observar que não acrescenta muito. E quando nós passamos o nosso poder para o outro, quando a gente passa a dar muito crédito para o que dizem a nosso respeito, a gente passa a se tornar vulnerável. A nossa vida se torna o quê? Um telhado de vidro. E quando nós passamos o nosso poder para o outro,
a gente passa a ser refém dessa pessoa. E a gente tem que agradar muito mais, cada vez mais. Por quê? Porque se eu não fizer, o que o outro vai pensar de mim? E esse poder de acreditar em nós, ele começa quando a gente começa a voar com as nossas próprias asas. Quando a gente começa a parar e prestar atenção e dizer assim, poxa, mas será até que ponto, se eu não fizer tanto para o outro e começar a prestar mais atenção na minha vida, no que eu gosto, fazer o que eu gosto, respeitar os meus limites, parar de fazer gracinha para os outros, parar de ficar agradando as pessoas infinitamente, respeitar mais os meus limites, dizer não. A sutil arte de dizer não é uma arte que quando a gente aprende, a gente passa a ter individualidade, a gente aprende a colocar uma cerca. Porque uma casa que não tem porta, as pessoas entram e saem a hora que elas bem entendem. E isso, a gente começa o quê? A construir novas referências. Há um tempo atrás eu coloquei uma foto de uma casa em reforma, que a casa estava sendo demolida e reconstruída internamente. E isso somos nós. A gente tem que parar de acreditar nas verdades ou mentiras que nos contaram, que se tornaram verdades, e a gente passou a viver o quê? Refém das pessoas, refém da opinião dos outros, refém do aplauso dos outros, refém do que os outros vão pensar sobre mim. Se o outro, a gente se medir com a régua do outro, cada um de nós tem um tamanho, cada um de nós tem superpoderes, cada um de nós temos talentos, habilidades e temos uma vocação, seja ela qual for. Nós somos uma obra de arte única, única. É isso que nós temos que parar e pensar. E aí, quando a gente começa nessa história do quê? De tirar o poder do outro e passar para a gente, o outro passa a ter tanta importância nas nossas vidas. Eu vou citar um exemplo, eu vou contar uma história, mas eu não vou contar os nomes. Eu conheço uma pessoa e ela tem uma ligação muito forte tanto com a mãe quanto com o pai. E essa pessoa, o sonho dessa pessoa é ser mãe. Era ter se casado e ter tido um filho. O sonho dessa mulher era ter se casado. Esse ano passado ela fez 41 anos. Vocês veem Sim, o Sartre tem o livro O Inferno São os Outros, que fala exatamente sobre a quebra que atrapalha o conceito até romantizado da almejada liberdade. Sim. E essa mulher, ela tem 41 anos, esse ano ela faz 42. Há 4 anos atrás, ela tirou os óvulos, ela coletou alguns óvulos. Por quê? Porque ela, intuitivamente, ela falou assim, eu preciso congelar esses óvulos porque o meu sonho é ser mãe e um dia eu vou ser mãe. Só que a dependência emocional dos pais, os pais sugam tanto a energia dela que ela, inconscientemente, ela vive na função dos pais. E ela vive tanto nessa função que ela abdicou da própria vida, já teve inúmeros namorados e ela abdicou do sonho de viver na função dos pais. E ela se deu conta de que ela fez uma grande burrada na vida dela. Por quê? Porque ela abdicou do sonho, ela abdicou
do desejo de ser mãe, e ela pensa assim, poxa, os meus pais estão velhos, eles daqui a uns dias eles vão morrer. E o que eu fiz da minha vida? Então ela começou a entender que ela precisa agir, ela precisa voltar a crença no poder que ela tem e acreditar nela e buscar correr atrás do propósito de vida dela. E desenvolver essa habilidade de acreditar nos sonhos, porque vai chegando um dado momento na vida, se a gente não tem um pulso mais forte conosco mesmos, a gente passa a viver em função do outro. E isso é muito real, isso é muito sério, porque você começa a fazer os caprichos das outras pessoas, por quê? Porque aquela pessoa gosta de mim, porque aquela pessoa me apoia, porque aquela pessoa me suporta emocionalmente. No meu ponto de vista, é muito importante receber o amor das pessoas, mas a gente não pode viver na dependência emocional desse amor, porque senão a gente vai perder as nossas vidas. Esse é o meu ponto de vista. E quando a gente passa a olhar, a acreditar no que a gente é, prestar atenção e defendemos as nossas vontades, a gente deixa de ser submisso. E essa submissão que faz com que a gente seja infeliz. Por quê? Porque quantas vezes você vai fazer alguma coisa que você não quer, porque senão o outro vai ficar insatisfeito? Mas e a sua felicidade? E a sua vontade? E o seu querer? O seu desejo? Onde ele fica? E aí, quando nós passamos a não dar importância mais a essa mentira que a gente escutou, a gente passa a reconhecer o nosso poder, a nos considerar, e a gente passa a criar o quê? As nossas próprias regras de vida. Então existem três condições, três personagens muito importantes nessa história, que gera o que? Essa dependência e essa falta de crença pessoal, essa falta de acreditar em nós. A vítima, o coitado e o herói. Então, esses três personagens dessa história real de vida que nós vivemos, eles são assim muito bem pontuados em várias situações. Por quê? Porque a vítima, ela se alimenta da situação. Então, para e pensa. Quem vem à sua mente? Alguém que você fala assim, poxa, mas essa pessoa se coloca de vítima. Para e pensa. Eu não quero sugestionar vocês, mas para e pensa. Quem você enxerga como uma vítima da vida? Hoje pela manhã eu estava escutando uma reportagem e dizia assim, que a vítima era um psiquiatra falando sobre relacionamentos abusivos. E a vítima, ela se alimenta da situação que ela vive. Muitas vezes, as pessoas que estão em algum relacionamento tóxico, que elas passam a não acreditar nelas, mas quando tem a oportunidade de sair daquele relacionamento, elas não saem. Porque elas se alimentam daquela situação dolorida. Então, é muito incrível falar isso, mas geralmente a vítima, ela gosta de sofrer. Principalmente em relacionamentos abusivos. Isso não é regra, estou generalizando. As pessoas gostam daquela situação. Então, quem vive um relacionamento abusivo, seja ele em que situação for, não falo somente em relação de casal, mas relação de amizade, relação de família, relação de trabalho, a vítima,
ela se nutre daquela situação e ela se nutre do quê? Daquela imagem que ela passa. O coitado, ele se assemelha muito com essa situação da vítima. Porque o coitado, ele faz muito, ele faz demais. Poxa, mas coitado dele, ele tá fazendo muito e as pessoas abusam dele. Ele gosta. Porque a partir do momento que ele enxergar que aquilo é um abuso, ele vai sair. Porque ele se nutre emocionalmente daquela situação. Ele não acredita que ele pode sair. Então ele cria aquela aura de dor, de sofrimento e ele se alimenta daquilo. O herói, por isso que eu disse que são 3 situações muito parecidas. O herói é aquele que tem que fazer tudo para os outros. Porque ele é o super-herói. Então esse tipo de situação faz com que a pessoa se alimente da dor que ela está vivendo e passe o quê? E ela precisa daquilo para reconhecer ou que ela é vítima, ou que ele é coitado, ou que ele é herói. E quando o ciclo vicioso da codependência é não querer estar naquele lugar e pronto. Eu digo assim, que a vida começa quando a gente sai fora da zona de conforto. Zona de conforto é a almofada no sofá. Então, quem gosta de viver uma vida de zona de conforto, é tranquilo. A gente pode viver ela o resto da vida. Mas a gente sabe que aquilo é uma almofada. E que vai sofrer. Ou vai começar a olhar para os outros e vai começar a cobiçar a vida alheia. É isso. A pessoa vai cobiçar a vida alheia. Por quê? Porque a vida do outro é mais gostosa. A vida do outro é mais feliz. A vida do outro tem sentido. A minha vida de conforto, de zona de conforto, ela não faz sentido. Por quê? Porque para eu sair da situação de vítima, de coitado e de herói, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que derrubar alguma parede interna. Eu devo ter colocado essa postagem uns 2 ou 3 semanas atrás. Eu não sei quem está sempre vendo aqueles stories que eu posto, mas eu coloquei uma reforma. Por quê? Porque essa reforma, ela precisa acontecer. As nossas casas internas, elas precisam ser reformadas. As nossas casas precisam, às vezes, derrubar uma parede para quê? Para a gente sair da condição da vítima, do coitado ou do herói. E sair do quê? Porque a nossa vida, não existe vida na zona de conforto. Nossa vida é muito sem graça. Enquanto a gente ficar esperando que o outro bata palma pra gente, ou que a gente vive na função de bater palma para os outros, viver pedindo aplauso dos outros, isso é falta de energia para conquistar o seu próprio espaço. Construa a sua obra de arte. No começo da live eu dei uma caixa de ferramentas para cada um. Vamos construir a nossa obra de arte. Faça a sua obra de arte, a sua vida é a sua obra de arte. Não vamos ficar de braços cruzados esperando o quê? A próxima oportunidade. Alguém me dá uma oportunidade. Eu preciso de tal coisa. Eu não tenho condições. Faça a sua condição. Faça com que construa o que você quer agora para a sua vida. Esse é o momento de você construir o que você quer. A gente não pode ficar de braços cruzados mais, pedindo para o mundo me empurrar porque eu quero ir. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai te empurrar. Alguém pode te dar a mão. Alguém pode te falar alguma coisa. Alguém pode te aconselhar a fazer qualquer coisa. Mas quem tem que sair da condição de vítima, de coitado e de herói, porque qual a energia que você coloca em relação ao seu sucesso? Para e pensa. Que energia que você coloca? Você está focado no seu sucesso ou no seu fracasso? Para e pensa. O poder de acreditar em si
É você parar e olhar para você e falar assim, poxa, o que eu estou fazendo comigo hoje? O que eu estou fazendo comigo hoje? Hoje, agora, na minha vida. Estou me lamentando porque as coisas não aconteceram ou eu estou recolhendo essa energia e fazendo as coisas acontecerem? As vitórias são pautadas do quê? Quando a gente se reconhece. A gente não pode ficar esperando as pessoas reconhecerem o nosso valor. A gente não pode ficar esperando que alguém bata na minha porta e fale assim, poxa, eu trouxe aqui uma oportunidade, isso é lindo se acontecer. Mas essa oportunidade vem até mim quando? Quando essa oportunidade vem? Quando eu me coloco disponível. Quando eu tenho energia para receber essa oportunidade. E esse poder de acreditar é quando eu começo. Eu coloquei agora há pouco uma frase que eu acho que vai marcar muito essa semana. Eu não voo com as asas dos outros. Eu não caminho com as pernas dos outros. Eu não faço nada se eu não tiver força, energia suficiente. Para quê? Só faço isso quando eu tiver autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. E aí, eu coloquei aqui. Deixa eu descer aqui. Que nós precisamos o quê? Criar uma rotina de sucesso. Uma rotina de poder pessoal. Uma rotina para a gente entender o relógio dos nossos movimentos. Hoje a gente não usa mais aquele relógio de corda, que tem aqueles ponteiros. Mas aquele relógio ele é muito importante para quê? Para a gente ver o movimento. O movimento da vida. Tudo tem um círculo. A gente tem um círculo e tem um ciclo. E quando a gente entende os movimentos que a vida tem, os movimentos que a vida faz e os movimentos que eu posso fazer para eu passar a acreditar em mim, descobrir esse superpoder que eu tenho, essas habilidades que eu tenho, não parar, parar de ficar me recriminando o tempo inteiro porque eu não sou como a outra pessoa. Ninguém é igual, nós somos únicos. Eu fiz um post ontem falando de Steve Jobs, dizendo para que a gente contrata pessoas inteligentes? Para a gente dar ordens para elas ou para elas nos ajudarem a criar mais coisas? A gente tem que sair fora da caixa, tem que sair fora dessa caixa. Sair fora da caixinha. A gente tem que sair fora dessas crenças limitantes. Ontem eu fiz uma postagem, tudo que eu posto é alinhavado, é costurado, por quê? Porque quem lê entende que tem um movimento de transformação. O voo de Sofia é isso, é fazer você voar com as suas próprias asas, é você entender esse potencial gigantesco que você é e aprender o quê? A sair fora dessa construção que não vai te levar a lugar nenhum. Sair fora da vítima, sair fora do coitado e sair fora do herói. Porque essas três condições, elas não vão te levar a lugar nenhum. E prestar atenção na sua rotina. Prestar atenção no quanto você se esforça para ser uma pessoa melhor. Para sair fora da dependência emocional dos outros. E aí eu digo, um passo a passo para desconstruir o poder que você tirou de você e colocou em cima dos outros. São vários passos, eu vou falar um por um, porque eu não quero esquecer nenhum, porque todos são super importantes. Não ouvir conversas alheias. Se alguém chegar e falar assim, eu acho que você deveria fazer isso, não faça enquanto você não passar pelo seu crivo da razão, pelo que você sente,
pela que a sua alma sente, pela sua Sofia. Sofia significa alma, essência. O voo de Sofia é você fazer o voo da sua liberdade, é você entender quem você é para se expressar para o mundo. Eu vou fazer um vídeo falando somente sobre isso, o que é o voo de Sofia. Preciso fazer isso. Não pedir conselhos, não peça conselhos. Por favor, não faça isso. Não chegue com uma dúvida cruel, escute o que peça o conselho e faça exatamente aquilo que ele está falando. Não faça isso. Por favor, não faça. Terceiro ponto, ouça o que a sua alma está falando, a sua Sofia. Por favor, eu estou te pedindo, escute você, escute a sua alma, escute o seu ser, escute a sua força interna ou a sua intuição. Escute, ela sabe exatamente o que você tem que fazer da sua vida. Não permita que ninguém te desrespeite. E eu vou colocar um hífen e vou falar mais seriamente ainda. Não permita que você próprio se desrespeite. Não permita isso. Vou usar uma palavra muito popular. Não sacaneia com você. Não faça isso. Porque se você não se respeita, ninguém vai te respeitar. É energia, é força interna. Se você não é íntegro, se você não tem a sua força, o outro vai te sacanear. Então, isso é uma regra fundamental. Não permitir que o outro ocupe um lugar maior do que o seu na sua própria vida. O outro é muito importante. Todas as pessoas são importantes nas nossas vidas. Se elas estão próximas a nós e se a gente tem a convivência, é porque elas são importantes. Mas ela não é mais importante que você. Você é importante. Seu marido, seu namorado, sua namorada, seu filho, sua mãe, seu pai, seus amigos, as pessoas que você trabalha, são super importantes. Mas você é a pessoa mais importante da sua vida. Porque você precisa entender isso para começar a acreditar no seu poder pessoal. Porque se o outro for mais importante que você vai continuar te subestimando. Isso é fato. Não permitir que o outro te subestime. Isso é fator fundamental. Não coloque o outro em primeiro lugar. Permita-se viver bem e com alegria. Permita-se viver o que há de melhor e mais bonito. E uma regra número 1, que eu acho que eu deveria ter colocado ela em primeiro lugar. Diga sim para você. Sim. Para nós, a gente fala não o tempo inteiro. Ai, não posso fazer isso. Ai, não posso fazer isso. Ai, nossa, eu não posso fazer isso. Mas alguém chega próximo a você e aí você fala assim, nossa, eu não posso, eu não podia fazer isso, mas eu vou fazer. Por que para o outro você faz e para você não faz? Para e pensa. Começa a refletir o poder de acreditar, como desenvolver o poder de acreditar em si, é a gente parar e começar a prestar atenção na gente, na nossa rotina, nos nossos pensamentos, na autossabotagem, no processo de sacanear com a gente, dizer sim para o outro e não para a gente o tempo inteiro, fazer aquilo que a gente não quer em função do outro, fazer os caprichos das pessoas que estão próximas da gente.
aguentar a falta de educação das pessoas, aguentar a grossura dos outros, ouvir falta de educação das pessoas e a gente aceitar. Mas por quê? Por que a gente aceita? Porque eu volto lá naquela primeira parte que dizia assim, a gente, quando criança, a gente sofreu um incesto emocional. A gente foi desvalorizado e a gente aceitou, porque a gente era criança. Mas nós crescemos, nós não somos mais crianças. A gente tem que entender isso. Nós somos adultos e o que está acontecendo hoje que a gente vai viver com um padrão antigo? A vida mudou, nós temos que mudar também. O processo de começar a acreditar em si é a gente começar a olhar para a gente com olhos generosos, com respeito, com consideração, autoconsideração, autorrespeito, autocuidado, autoconhecimento. Essa palavra foi tão banalizada, mas ela é uma das palavras mais importantes que existe. Porque se não tiver autoconhecimento, não tem nada. Se a gente não se autoconhecer, como que a gente pode acreditar na gente? Para e pensa. E aí eu pergunto, no curso do método Vô de Sofia, no segundo módulo, tem aquele experimento que a gente se olha no espelho. E eu sempre recomendo fazer esse experimento, a gente se olhar no espelho, olhar dentro dos nossos olhos. Porque às vezes a gente esquece de nós, esquece quem nós somos, a gente esquece do poder que nós somos, porque a gente olha para o mundo, se deslumbra com o mundo e a gente esquece quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero para a minha vida. A gente passa a olhar para o externo e esquece o quê? De quem nós somos. E esse autoconhecimento começa o quê? Pare e presta atenção. Quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente começa a sair com uma pessoa nova, começa a namorar, o que a gente olha? Primeira coisa que a gente olha, para os olhos dessa pessoa, não é? A gente começa a namorar a pessoa, começa a observar essa pessoa, olhar para ela. Será que não está faltando você se namorar? Não é? E aí eu coloquei aqui, gente, o texto era gigantesco, mas não vai dar tempo. E eu coloquei aqui uma pergunta que acho que vale super a pena para a gente encerrar essa nossa fala de hoje. Eu coloquei assim, quem é você para você? Porque para a gente desenvolver o poder de acreditar na gente, a gente tem que fazer essa pergunta. Quem sou eu para mim? Quem é você para você? Se faça essa pergunta. A Mônica colocou uma frase, acessar o seu melhor. Você já tinha colocado isso, Mônica. Você já tinha colocado, eu já tinha lido e eu esqueci de ler. Quem é você para você? Quando a gente desenvolve o poder de acreditar em si, essa resposta ela fica um pouco mais fácil. O que você representa
na sua vida. Desenvolver o poder de acreditar em si é um processo. Não é mágica, é um processo, é um trabalho. Um trabalho que pode ser feito com o método Voo de Sofia, o link está na bio do Voo. Tem os processos de coaching, tem os processos terapêuticos, tem vários processos que podem desenvolver esse trabalho. Mas se você seguir passo a passo do que foi dito nessa live, é um treinamento. Essa live foi um treinamento. Tinha muito mais coisas para falar aqui, mas não vai dar tempo. E eu queria que vocês deixassem uma palavra ou um emoji do que essa live significou para você hoje. Queria que vocês pensassem e colocassem um emoji, uma palavra. E se você gostou dessa live, clica nesse aviãozinho e envia para alguém. Envia para alguém que precisa desenvolver o poder de acreditar em si. Porque nós precisamos ajudar as pessoas. Esse trabalho que eu faço é um trabalho de ajuda. Eu estou aqui falando, desenvolvendo um trabalho para ajudar as pessoas. E se você gostou, eu vou pedir para você clicar nesse aviãozinho e enviar para alguém. Porque do mesmo modo que talvez possa ter te tocado, pode tocar alguém. Então, se você quiser, reconstrução. Legal. O que mais que vocês acham? Consciência. O que mais? O que vocês acham mais? Sabe o que eu acho? O que me veio aqui? Acho que é oportunidade. Porque quando nós... Que lindo, Ana! Essa live me deu sabedoria. Que lindo! Eu acredito que quando a gente desenvolve o poder de acreditar em si, a gente se dá oportunidade. A gente se dá oportunidade de várias maneiras. A gente se permite. E é isso que nos foi tirado. Nos tiraram a oportunidade de escolher o que a gente queria ser. Ou melhor, nos tiraram a oportunidade de ser quem nós somos. E essa é a promessa do Voo de Sofia. Te devolver asas, as suas asas, fazê-las balançar como aquele voo da águia que se lança. Então é isso. Eu fico muito grata por vocês terem ficado comigo, por participarem da live. Se gostarem, compartilha com seus amigos. Ajuda as pessoas. O mundo hoje precisa de ajuda. E a gente tendo esse gesto, a gente pode ajudar muitas pessoas. Então, um beijo enorme. Adorei ficar com vocês. E na próxima semana estaremos